Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Cristo é caminho e não morte, nunca foi sorte sobre. Seja bem-vinda, Gi, Lu, Dani. Mulheres que nasceram para dar certo. Sejam bem-vindas. Olá. Sejam bem-vindas. Olha só que lindas. Quem tá aqui, vai me falando de onde vocês estão vindo. Seja bem-vinda, Região Monô. Temos a Austrália aqui. Jamile, Bahia, chegando, Dai, que alegria ter vocês. Mulheres que nasceram para dar certo, nós somos rainhas, nascemos para governar. Somos imagem e semelhança do Criador, cabeça e não cauda. Que lindas, Kenner, Kileia. Coloca aí de onde vocês estão falando, de onde vocês estão vindo. Sejam muito bem-vindas. Ó Pai, o meu Pai querido, abençoa cada uma dessas mulheres aqui. Seja tu o primeiro convidado. E aí vocês aqui, eu não vou... Compartilha esse aviãozinho aí. Aproveita o task aí. Manda aí para 5 pessoas e me coloca aí, ó. Uma chavezinha aí, ó. Amém. Isso aí. Hoje é o nosso primeiro dia. Episódio número 1 de uma jornada de 40 dias no deserto. É isso que nós vamos falar aqui. Vamos atravessar um deserto. O deserto dos conflitos emocionais, espirituais, problemas de relacionamento, de saúde, de dinheiro, de carreira. E hoje, o primeiro episódio, nós vamos falar da bússola. Então, sejam muito bem-vindas. Eu quero ver aqui vocês que estão aqui comigo. Eu vou pedir para que vocês sejam transbordantes, rainhas que transbordam, que onde passam, fazem a luz brilhar. Então, pega esse aviãozinho aí, encaminha para o máximo de mulheres aí que você puder. Tá bom? Então é isso, vamos iniciar a nossa travessia, né? E hoje, essa semana, nós estamos aqui na primeira semana de 10 semanas. Isso aí, ó. O nosso código hoje é uma chave. Todas as vezes que eu falar algo que vai, de certa forma, te impactar, que de certa forma, se nossa, fez sentido pra mim, chavezinha, manda a chave, tá bom? Manda a coroa, manda a chave. Nossos códigos aqui, ó, chaves virando, né? Toda vez que uma chave vira, uma porta se abre. Então a porta desses conflitos, esses conflitos que estão indo embora, né? Um novo entendimento, uma nova compreensão dos seus dilemas. E você vai perceber que pode não ser fácil, mas é simples. Aí que tá a diferença. Não é sobre... A gente não precisa que seja fácil. A gente precisa que seja simples, que seja executável, que seja possível. E é isso que nós vamos trabalhar. Seja bem-vinda, Núbia, Andréia, Priscila. Então, rainhas, nossa meta aqui é chegar em 50 pessoas, hein? Se chegarmos em 50 pessoas ao vivo, eu vou liberar um desafio ao final. É isso mesmo. Então compartilha aí para suas amigas e chama as mulheres para estarem aqui. Essa live não vai ficar gravada, porque infelizmente o Instagram nos penaliza. É isso mesmo. O algoritmo do Instagram, ele penaliza os criadores de conteúdo longo. Porque o algoritmo, ele valoriza o tempo de interação que a pessoa ficou. Então, quando você faz um Reels de dancinha de 7 segundos, então ele vai lá em cima e viraliza. Mas se você faz uma live de transformação de vidas, que dura 40 minutos, não, ele não entrega pra ninguém. Então nós vamos ter uma live rápida. O objetivo é termos conteúdos rápidos, né, durante 10 semanas. Esse é o primeiro dia de 10 semanas. E
por essa questão do Instagram, não vai ficar gravada. E por que que eu tô fazendo esse desafio? Wendy, que desafio é esse? Por que você tá fazendo isso? Eu passei por um deserto, recentemente. Passei por um deserto extremamente desafiador, onde meu pai sofreu um acidente, quase morreu. E eu precisei voltar pra dentro, ficar num momento de introspecção. Eu precisei parar um pouco, tirar um pé do acelerador, recalcular minha rota. Pra mim tá sem som? Vocês, fala pra mim aqui, ó, manda coraçãozinho aí que eu me sinto amada. Então, quem tá, fala pra mim, vocês estão ouvindo bem? Quero saber. Então eu precisei recalcular minha rota. Eu precisei olhar pra mim, olhar onde eu estava, pra onde eu iria. E mais do que, eu tive que repensar a bússola. Peraí, qual o norte, qual a direção, pra onde eu tô indo? O que eu tô fazendo com a minha vida? Se o meu pai morre agora, se a minha mãe, se eu perco a minha mãe, se talvez as coisas não forem do jeito que eu espero, o que vai ser da minha vida? Você já se fez essa pergunta? Será que na sua vida, se tudo que você deseja, se tudo que você espera, se tudo que você planeja, se nada disso acontecer na sua vida, você ainda tem motivo para continuar? Se nada do que você quer, tudo que você imaginar que você quer, de repente, não fazer mais sentido, você teria motivo para continuar vivendo? Para continuar prosseguindo? Ou não? Isso é uma pergunta profunda, mas desafiadora. E é isso que nós vamos trabalhar nessa jornada. Quem você é? Para o que você nasceu? Qual o seu propósito? Onde você tá? Para onde você tá indo? Quais são seus dons e talentos? Que tribo que você vai fazer parte? Então a gente vai inundar, entender os segredos, os desafios desse deserto, para que você possa ultrapassá-lo. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Esse deserto, o objetivo dele, se você pega esse deserto, ponto de partida e o ponto de chegada, e traça uma linha reta, eles teriam capacidade de fazer isso em 14 dias, em poucos dias, em menos de 2 semanas. Só que esse povo, eles se perderam no deserto. Eles não tinham uma mentalidade focada no alvo. Eles ficavam olhando para trás. Eles se perderam. Eles não seguiam as instruções. Eles não olhavam para a bússola. E eles ficaram dando voltas, rodas. Na sua vida hoje, você se vê andando numa linha reta ou você se vê dando voltas? Você se vê repetindo padrões? Você se vê em altos e baixos? Então, se você está vivendo isso, parabéns, seja bem-vinda. Você é humana. Você é humana. Você não é perfeita. A vida não é uma linha reta, mas a vida é feita de picos e vales. Só que aquele que nos criou, Deus, ele nos fez para estarmos cada vez muito mais tempo nos picos, muito mais em pastos verdejantes do que em desertos, em vales, vivendo sombras de aflição. E quanto mais rápido a gente entende o propósito dessa queda, quanto mais rápido a gente identifica o aprendizado desse vale, mais rápido a gente sai dele. E esse é o objetivo dessa jornada. Eu fiquei 4 meses num deserto, 4 meses escondidinha na minha caverna, 4 meses sem produzir um único conteúdo. Que mais pessoas me procuravam, Wendy, cadê você? Você sumiu dos stories. Eu estava num momento de introspecção. Deserto é momento de privação, é momento de provação, mas também é um momento de profunda transformação. E essa Wendy que saiu da caverna, essa Wendy que aprendeu, ela hoje quer gritar, ela quer falar para os 4 cantos. E uma timeline, um feed de conteúdos organizadinhos não combinam comigo.
Quem me conhece sabe que tudo que eu faço com profundidade. Quando eu valorizo muito a ciência, eu valorizo muito o conhecimento, eu valorizo muito estudar, aprender, mas eu também valorizo muito a fé. Eu valorizo muito a direção daquele que é o meu pai eterno, né? Quem tá comigo sabe que nós somos rainhas. Nós nascemos para governar sobre a terra, céu e mar, sobre a serpente, sobre todo o mal. Nosso objetivo aqui é sermos luz, é sermos cabeça, não cauda. Mas isso não significa que a gente não vai passar por desertos. Isso não significa que a gente não vai passar por provações, por tribulações. A questão é, esse momento de deserto eu vejo como um momento de aprendizado, de crescimento. Essa provação eu transformo numa transformação, num próximo passo, no próximo degrau, ou eu vou deixar que as areias do deserto me sufoquem e eu pare por ali, que eu paralise. Mas isso não vai acontecer com você, né? Nós não somos residentes do deserto, nós somos passageiras, estamos de passagem. E você vai entender que no deserto, quando você tá cheia de privação, com fome, com frio, com calor demais de dia, com frio demais à noite, né? Ali com medo, muitas vezes sozinha, você pode ter algumas miragens. São os falsos oásis. Então, nesse momento que você está perdida no deserto, qualquer coisa parece que é saída, mas não é. É a hora que muitas vezes, quando a gente pensa no autoconhecimento, eu acredito que só existe autoconhecimento quando esse autoconhecimento é focado no alto. Esse conhecimento tem que vir do alto. O autoconhecimento, hoje, eu descobri que ele está inundado de ocultismo sutil. E as pessoas procuram autoconhecimento hoje para querer sair dos seus desertos e elas entram em desertos ainda piores. Elas cavam própria cova quando elas caem nas armadilhas do ocultismo sutil, chamado de desenvolvimento pessoal. Hoje, quando a gente pensa nos conselhos de classe de profissionais, né, que regulamentam a saúde mental, os valores, os princípios não são mais aplicáveis. Eles são punidos. Muitos profissionais, muitos psicólogos, por exemplo, estão abrindo mão do seu conselho profissional porque eles não podem mais falar de fé, eles não podem mais falar do que eles acreditam. Eles são vistos como intolerantes. Mas uma coisa que você não vai encontrar aqui é intolerância. O que você não vai encontrar aqui é exclusão. Eu vou falar de neurociência, eu vou falar de fé, mas em nenhum momento você vai ser excluída. Eu vou trazer aqui a visão da conexão com o Deus Criador, como uma conexão, a espiritualidade como algo muito maior do que eu e você. Então você não se sinta excluída. Eu aceito, tô aqui tô de braços abertos para receber você que pensa diferente de mim, que tem uma opinião diferente de mim, que tem uma crença diferente de mim. Então você vai aproveitar muito a parte da neurociência, a parte dos conceitos, dos contextos. Você não precisa acreditar no que eu acredito, tá? Se algo que eu falar te incomodar, imagina que é um mosaico. Imagina que aquela pecinha que não fez sentido pra você é uma pedra colorida que você coloca num quadro. E as pecinhas não joga fora, porque quando você fala assim, não concordo, você fecha os braços e sai. Quantas peças maravilhosas você poderia estar adquirindo e você vai perder se você tiver essa atitude? Então não faça isso. Vamos alinhar isso? Então vamos fazer alguns alinhamentos. Não joga fora, coloca no mosaico e no final dessa jornada de 40 dias, você olha. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, o que faz sentido você pega, o que não faz sentido você joga fora e tá tudo bem, tá bom? Então outra coisa, compartilhe, transborde. A gente não sai do deserto sozinha. Quem vai pro deserto sozinho morre. A gente precisa de uma tribo. Então hoje nós vamos falar da bússola, amanhã vamos falar da jornada, depois vamos falar da tribo e depois vamos falar dos desafios. Tá? Então essa semana tá recheada. Essa semana 1 é de reconhecer o deserto. Nós temos 10 semanas e o meu objetivo aqui é pegar aquilo tudo que tá queimando no meu coração. Quando eu falei com meu pai eterno, eu falei assim, tá, e agora?
tanta coisa transformando dentro de mim, tanta mudança acontecendo, o que o Senhor quer de mim. O que faz sentido eu voltar a trazer, eu falar, porque eu preciso de coisas que façam sentido, eu preciso de coisas que queimem minha alma, que queimem meu coração. Quem me conhece sabe que dinheiro nenhum no mundo vai compensar uma falsa essência, uma falsa identidade. Então eu tô aqui para transbordar. Eu vou fazer isso durante esses 40 dias, ao vivo e sem replay. Por isso que você precisa colocar o seu despertador e tá aqui junto com a gente, tá certo? Você vai entender que tudo tá conectado. A saúde da sua mente, a saúde do seu corpo dependem de como está a saúde dos seus relacionamentos e a sua satisfação com você mesma, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com as suas oportunidades. Tá tudo conectado. E eu vou trazer a visão da neurociência, do seu modo de funcionar, como o seu cérebro funciona. Aqui tem aqui, ó, uma nova amiguinha aqui, olha. Dois hemisférios cerebrais, né? Então a gente... Isso daqui não é... Isso aqui é só uma forma didática, não significa que seja desse jeito o cérebro, certo? Mas nós temos aqui o cérebro direito, o cérebro esquerdo, onde tem mais funções ligadas à subjetividade, às emoções, direito, que controla o lado esquerdo do corpo. O lado esquerdo, que é mais lógico, matemático, prático, que vai controlar do lado oposto. Então nós vamos falar sobre razão, vamos falar sobre emoção, vamos falar como razão e emoção estão tudo juntos, vamos falar desses conflitos, né? O que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo. Quantas de vocês aqui já começaram algo na cabeça? Não, eu entendo, eu quero, eu vou, eu faço, eu consigo sair do meu deserto. Não, já sei. Não, meu deserto aqui é a parte... Eu quero perder peso. Vou dar um exemplo simples. Eu quero perder peso, não tô satisfeita, minha autoestima tá baixa, né? Não tô gostando do que eu tô vendo no espelho. Simples, ok. Então, onde eu tô? Onde eu quero chegar? Qual a visão do meu futuro? Não, eu quero pesar tantos quilos, eu quero ter mais disposição, longevidade, mais saúde. Ok. Então, simplesmente, se não houver nenhum conflito, se não houver nenhum impedimento, se você estiver livre, digamos assim, para trilhar, simplesmente você vai traçar um plano e você vai andar. Então você vai procurar um nutricionista, você vai procurar um nutrólogo, você vai se matricular numa academia e você vai seguir. Mas é isso que acontece? Não vai. Então eu vou falar pra você como que o seu cérebro funciona. Por que que você, apesar de querer muito uma coisa, não consegue? Por que você procrastina? Por que que você se vê perdida? Por que que às vezes você quer muito uma coisa, quando você consegue, você não se vê feliz? Então, fica comigo nessa jornada, você vai entender quais são os desafios que a neurociência explica sobre o seu comportamento. Então, o episódio de hoje nós vamos falar sobre a bússola. Então, o que é uma bússola? Mandy, uma bússola é algo antigo, uma bússola é algo ultrapassado. Uma bússola é... Quem usa bússola hoje, se eu tenho um Waze, se eu tenho um GPS? Mas pensa comigo, para você usar um GPS, você precisa de uma rede, você precisa de uma conexão Wi-Fi. Existe Wi-Fi no deserto? Existe rede, satélite? Talvez satélite, mas no meio do deserto você consegue ter acesso à internet? Não vai, não dá. Se você está vivendo num deserto, você precisa de uma bússola. A bússola, ela é um mecanismo de direção, não de localização. Porque quando você tem uma bússola na sua mão, não importa seu ponto de partida. Quando você tem uma bússola na sua mão, não importa de onde você está saindo. Não importa a história que você está contando dali naquele momento. Não importa como você chegou ali. Você está perdida. Você está sem direção. Você não sabe para onde ir. Você no deserto, sem uma conexão Wi-Fi, sem um GPS, sem um celular, sem lugar para ligar a bateria. O que adianta você ter Wi-Fi, ter um satélite, mas não tem ali tomada, não tem eletricidade para você carregar o celular?
Então você vai precisar de quê? Você vai precisar de uma bússola. E a bússola, ela é muito importante porque ela vai te mostrar o norte. E quando você sabe qual é o norte, qual é a direção certa, você consegue se orientar em todas as outras partes, o que é sul, leste, oeste. Então a bússola, ela tem essa capacidade, não de te localizar, mas de te direcionar. Mas nada adianta você ter uma bússola se você não sabe lê-la, se você não sabe interpretá-la. E a gente está aqui hoje para identificar qual é a bússola, como interpreta a bússola, como usa essa bússola, certo? Vamos pensar o seguinte. Quem aqui gosta muito de um Waze? Eu moro no Rio de Janeiro há 18 anos. Eu nasci aqui no Rio, cresci numa cidade do interior, em Volta Redonda, e depois, quando eu me formei, terminei a faculdade, passei num concurso público federal, que era o maior sonho da minha vida, vim pro Rio de Janeiro. E eu uso, desde então, eu tô há 18 anos no Rio de Janeiro. E até hoje, quando eu saio, eu uso o Waze. Eu pego o carro para dirigir, eu vou no centro da cidade, ponho o Waze. Eu vou pro Leme, que eu tô indo sempre aqui no Leme. Eu coloco o Waze. Por que Wendy, você não sabe o caminho? Eu sei. Mas por que você precisa do GPS? É porque a gente está sempre buscando o caminho mais rápido. A gente está sempre buscando o caminho mais eficaz. Que vai me levar de uma forma mais rápida, com menos energia, com menos prejuízos. Porque no meio do caminho, a gente entende que pode ter engarrafamento. A gente entende que uma rua pode estar fechada. Ou seja, aquele caminho que todo mundo vai é o caminho que mais engarrafa. Então, o Waze, quando você procura um GPS, quando você se conecta na rede, a rede ela vai te direcionar para o caminho mais eficaz. E o que é a rede? A rede são as pessoas ao nosso redor. As redes são os nossos aprendizados. A rede é tudo aquilo que a gente acredita, as nossas vivências, nossas experiências, né? As pessoas que a gente às vezes mais ama, nossa família de origem, nosso parceiro, o que eles falam, não, vai pra lá, vem pra cá. E quantas vezes você entra em desertos e não consegue sair deles porque o ponto de desejo não é seu. O ponto desejado são as pessoas que falaram pra você que tinha que ir pra aquele lugar. São as pessoas que falaram, procura aquela profissão, faz isso, faz aquele curso. Não, casa com esse homem, ele é muito bom. Não, segue essa linha, esse dogma religioso. Segue esse caminho. Tá fazendo sentido? Coloca a chavinha aí pra mim, se você tá se identificando com isso. Então, há 18 anos atrás, né, eu vim pro Rio de Janeiro com a certeza absoluta. Eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou me formar. Tinha acabado de me formar, né, terminando a faculdade. Eu falei assim, já sei, eu vou ter um emprego público federal, eu vou ter segurança, estabilidade, né? Lá depois eu penso em formar família. Antes de pensar em formar uma família, ter filhos, eu preciso ter segurança, estabilidade. Eu preciso de um trabalho que cuide de mim. Quem aqui pensa assim? Cresceu assim? Eu vim pro Rio de Janeiro, passei no concurso, um concurso não estava bom, passei em 2. E quando eu me vi, de repente eu me vi sem acreditar naquilo, num grande deserto. De repente eu me vi pulando de sofazinho em sofazinho de terapeutas. Eu perdi a conta. Uma mão não dá para contar quantos processos, abordagens terapêuticas diferentes eu procurei. As minhas amigas que trabalhavam comigo, pessoas que eu treinei, pessoas que eu desenvolvi numa grande autarquia federal, onde eu era coordenadora, pessoas em que me conheciam, falavam assim, Wendy, você não tá bem. Eu disse, não, eu tô ótima. Você não tá bem, Wendy. Cadê aquela Wendy cheia de brilho, de vontade, de disposição, de alegria? As pessoas ao meu redor percebiam que eu estava afundando, mas eu mesma não percebia. Eu não queria perceber. E quando eu me vi tentando sair de casa, com meu coração travando, a minha mente fritando, meu coração saindo pela boca,
sem vontade nenhuma de fazer nada. Assim, não tô doente não, essa época eu tô cansada. É que eu tô trabalhando muito. É que eu trabalho 12 horas por dia todos os dias. Meu sonho era ter segurança, estabilidade, ter um bom emprego. Eu era concurseira, passei nos melhores concursos que eu podia passar. Cheguei no topo da minha carreira, conquistei tudo que eu queria conquistar, mas quando eu cheguei ali, não ainda fazia sentido. Cheguei no ponto desejado? Cheguei, mas não era aquilo que a minha alma buscava. Quando eu cheguei naquele lugar e me vi depressiva, tomando remédios, sendo acompanada por psiquiatra, passando por vários psicólogos, todas as abordagens possíveis, diferentes, eu fiz. Eu cheguei num momento que eu não aceitava. Eu olhava assim, não faz sentido. Mas depressão é falta de Deus? Como falta de Deus? Se eu amo a Deus, se eu busco a Deus, se eu vou pra igreja, se eu tô lendo a Bíblia, como que isso é falta de Deus? Ah, mas é porque você pensa muito no futuro. Como que eu penso muito no futuro se eu não sei nem pra onde eu vou? Se eu não sei o que eu faço da minha vida? Eu cheguei aqui, eu imaginava que chegando aqui eu ia ser feliz, mas não fui. E aquela dor aqui dentro de mim, aquele profundo abismo dentro de mim, aquele vazio que eu entrava e parecia que nada preenchia. Eu estava sempre insatisfeita, sempre murmurando, sempre lamentando. Nada preenchia. E foi um momento que não adiantava mais GPS. Não adiantava mais eu conversar com ninguém. Não adiantava mais eu procurar no meu trabalho uma satisfação. Não adiantava mais eu falar com meu marido porque ele não me entendia. Ah, mas eu tenho um filho maravilhoso. Samuel tinha 2 aninhos. Eu tenho um filho maravilhoso. Eu saio de casa, ele tá dormindo. Eu volto em casa, ele tá dormindo. E aquela culpa, a angústia de chegar final de semana, de ter que cuidar de casa, de ter que cuidar de comida, de ter que pensar em 1000 coisas. E não ser a mãe que eu queria ser, não ser a esposa que eu queria ser, não ser a profissional que eu queria mais ser, não fazia mais sentido. Não fazia sentido eu ir palestrar, né, organizar congressos de gestão. Eu sou formada em gestão empresarial, eu fiquei 10 anos na administração pública federal, eu capacitei gestores em várias cidades. Eu dei entrevista no Fantástico sobre crimes contra a saúde. Trabalhei na promoção, na formulação de leis, de regulamentações importantes. Eu era aplaudida por muita gente, mas dentro de mim, só Deus sabe o vazio que existia. Quando eu deitava a cabeça no travesseiro, as minhas lágrimas rolavam. E nesse momento, eu falei assim, eu preciso de uma bússola. Foi quando eu comecei a pedir ao Pai, qual o meu papel? O que eu tô fazendo da minha vida? Tá todo mundo me aplaudindo, mas tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Então foi a hora que eu larguei o GPS. O meu GPS, as minhas vontades, as minhas convicções. Falei assim, eu me rendo. Qual é a sua vontade pra mim? E ele responde, eu vou ficar aqui com você durante 40 dias falando sobre fé. Só que uma coisa eu não vou fazer. Eu não tô aqui pra falar sobre Deus. Eu tô aqui pra te estimular, te influenciar, pra te sacudir, pra que você fale com Deus. Porque eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus que venceu a morte. Eu creio num Deus que tá aqui comigo. E Ele vai queimar, se você se permitir, Ele vai estar aí do seu lado, guiando o seu coração, queimando sua alma. Então, se o seu coração tá queimando, põe aí o coraçãozinho com foguinho. Põe aí. E manda para mais pessoas, porque esse projeto não é meu. Eu passei por esse primeiro deserto e nos últimos 4 meses passei por outro. E esse plano aqui, esse projeto aqui de 40 dias, eu não tô fazendo ele para te vender nada. Tô te fazendo aqui porque eu preciso transbordar. Essa chama que tá queimando dentro de mim, ela precisa sair para fora. Então põe esse coraçãozinho com foguinho aí. E encaminha para outras pessoas.
Porque é um projeto do coração do Pai que me deu para o seu coração. E nesse momento, quando meu coração queimou e eu não fiquei falando sobre Deus, eu dobrei meu joelho, falei com Deus, Ele me mostrou. Eu tive um sonho que eu tava numa escuridão, caída, e um mentor apareceu. E um mentor, ele tava meio assim, com uma luz sobre ele, no meio da escuridão, aquela luz, e ele falava, bora, bora, vem, vem, vem. E não olhava pra trás, eu ia embora. Sumia. E eu, peraí, deixa eu me levantar, deixa eu ir atrás dele. Quem aqui conhece o Wendel Carvalho? O Wendel Carvalho lá atrás, lá em 2015, final de 2014, 2015, foi meu primeiro mentor. Ele nem era muito conhecido. Ele fez um evento lá em Florianópolis. E eu tive esse sonho, assim, eu preciso ir pra Florianópolis. Eu pensei, nossa, mas é muito dinheiro. Passagem em cima da hora, né? Eu, tipo assim, quando você entra pra comprar uma passagem em cima da hora, sem planejamento, é muito caro. Assim, eu vou. Não, eu vou. Marido, vamos junto. Vambora. A Alisson foi comigo. Um evento para 50 pessoas e ele conheceu o Wendel Carvalho. Ali eu aprendi sobre a roda da vida. Pela primeira vez na minha vida, eu vi uma roda da vida. Assim, ué, como assim? E eu, profissional de saúde, que adoro estudar, que adoro, né, fiz mestrado em ciências da saúde, em biologia molecular, fisiologia, adoro, amo, sou apaixonada. Bomba de sódio, potássio, prótons, adoro isso. E aí eu começava a estudar assim, caramba, quando ele trouxe a visão de uma vida sistêmica, ou seja, que nossa vida tem várias áreas e todas as áreas estão conectadas, assim como nosso corpo, ele tem várias células e todas essas células se conectam em órgãos, esses órgãos se conectam em sistemas cardíaco, pulmonar, tegumentar, imunológico, que formam um ser humano, um indivíduo. Esse indivíduo se conecta em sistemas que formam uma família. Então eu, Wendy, né, sou uma célula de um sistema que se conecta com a célula do Alisson, que formamos a nossa outra família, que vai vir outras células, meus filhos, Samuel, Daniel. Nós temos um sistema no trabalho, nós temos um sistema espiritual de pessoas que têm a mesma fé, que têm mesma visão de mundo que a gente, mesmos valores. Nós temos um sistema de amizade, de networking. Nós temos sistemas de várias áreas. E quando eu parei e olhei para aquela roda e desenhei a minha roda pela primeira vez, eu entendi. Agora eu entendi qual o problema. Porque quando você foca em uma única área da sua vida, as outras começam a deteriorar. Eu estava focando muito em trabalho. A minha vida foi trabalhar, a minha vida foi encarar, aprender coisas novas, estudar. Só que o que eu via, eu saía, meu filho estava dormindo, eu voltava, meu filho estava dormindo. Eu era tomada de profunda culpa, tristeza. Não era a vida que eu quero viver. Eu primeiro pensei qual é a carreira que eu quero ter e estava tentando adaptar uma vida naquela carreira. E foi a hora que eu entendi, não, peraí, eu preciso primeiro pensar na vida que eu quero viver e depois no trabalho que cabe nela. Eu tinha que avaliar quais eram as amizades que cabiam nela. Qual eram os tipos de relacionamentos que cabiam nela? Qual o tipo de rotina que cabia nela? Eu tinha que fazer que o sistema ao meu redor, os sistemas ao meu redor, eles pudessem, não era mais eu querer me encaixar num sistema. Mas se Deus me fez imagem e semelhança, cabeça e não cauda, se Deus me fez, o Criador me fez criativa, Ele me deu poder para criar uma nova realidade, para criar um novo caminho. E foi isso que eu entendi com o meu primeiro mentor, com o Wendel. Que não existe falta, o nosso problema não é motivação, nosso problema é disciplina. Ok, aprendi isso, que eu tinha que ser disciplinada, que eu tinha que focar na vida que eu queria viver. E naquele momento, assim, a vida que eu quero viver é uma vida que eu possa trabalhar a partir de casa. A vida que eu quero viver é a vida que eu quero equilibrar minha vida pessoal e profissional. Eu amo trabalhar,
mas eu também quero poder ter tempo de qualidade, eu quero poder tomar café com minha família, eu quero poder ter dias que eu vou almoçar com a minha família, eu quero poder dar um cheirinho na cabeça dos meus filhos, arrumar ele pra escola, sentir o cheirinho deles. Eu queria muitas coisas. E com aquela rotina de servidora pública, 12 horas por dia, todo dia trabalhando, eu virei escravo de um sistema. Então eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E as pessoas que tinham a vida que eu queria viver não eram empregadas, eram empresárias. Então eu tive que aprender sobre empreendedorismo, eu tive que aprender sobre liderança, eu tive que não só estudar gestão, como eu já tinha estudado, eu tive que aplicar a gestão. Então nisso que eu comecei a fazer isso, a bússola veio. E isso foi transformador. Transformador. Eu montei um negócio onde eu passei, em 2 anos, eu passei a ganhar 5 vezes mais do que o serviço público me pagava e eu pude exonerar. Exonerar, estar em casa, ter tempo com a minha família, viver o que eu queria viver. E você também pode. Você também pode. Não tô falando que você tem que fazer o que eu fiz. Você também pode pensar na vida que você quer viver e o que cabe nessa vida. Quais são os relacionamentos, qual é a carreira. Porque quando a nossa vida está em constante sensação de fracasso, de sensação de insatisfação, você tá aqui, você tá perdida, a vida que você quer viver não faz mais sentido, você tá cheia de travas, você precisa parar, olhar. Será que esse ponto que eu tracei é meu? Será que esse ponto que eu tracei veio da minha cabeça, veio da rede aqui, influências externas, ou é o Criador que me deu? Então você é um projeto criado no coração de Deus para dar certo. Eu precisava aprender competências, me desenvolver como líder, como gestão, como empreendedora, para viver os passos que Deus tinha para mim. Só que não era ainda só aquilo. Chegou uma hora quando eu parei e olhei, peraí, outra hora travou. Eu achava que o meu problema era o dinheiro, era poder trabalhar, ficar muito, falta de tempo, falta de dinheiro. E de repente, de novo travei, entrei em outro deserto. Só que uma crise no meu casamento. Meu marido também fez a transição, começou a empreender junto comigo, a gente trabalhava juntos. E era 24 horas do nosso dia, a gente estava falando de negócio, a gente estava falando de meta, a gente estava falando de desempenho, a gente estava falando de equipe. E de novo, aquela mesma sensação, aquela mesma dor voltou. Eu assim, peraí, não é esse caminho ainda. De novo, GPS não tá funcionando, porque eu tô fazendo tudo que todo mundo fala. Tá na hora de seguir a bússola. De novo, a bússola não se importa onde você tá, mas para onde você foi designado pro norte. De novo, a bússola. E agora? Essa visão, disciplina, foco, vai e faz. Eu cresci, chegava pra minha equipe, vambora, foco, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. A mulher guerreira, aquilo não me satisfazia mais, aquilo não conversava mais, a minha essência se foi, meu brilho se foi. E por mais que eu fizesse muita força, muito esforço, não conseguia ir. O que na sua vida você hoje está tentando fazer muita força? O que você se cobra, se culpa, se chicoteia, procrastino, eu tinha que. Será que tem mesmo? Será que você tem mesmo que dar conta de tudo? Será que você tem mesmo que estar no controle de tudo? Será que você tem que estar mesmo sendo altamente produtiva? Será que você tem que ser essa mulher guerreira, que carrega o mundo nas costas e que faz tudo certo? E cheguei a parar, refletir e busquei a bússola. Não. E aí eu comecei a entender que 80% do sucesso não é técnica, 80% do sucesso, da realização, não é você saber, não é entendimento racional. 80% do sucesso é uma atitude emocional. Não adianta só entender, é importante compreender. Entendimento é racional, compreensão é na alma.
E a nossa alma tem fome, a nossa alma tem sede, a nossa alma é desesperada para viver o nosso chamado. Todas as vezes em que você segue uma linha, em que você acha que está perseguindo um propósito, em que você acha que você traçou o melhor caminho, que falaram para você, que o Wi-Fi está dizendo, é a hora que trava. Não é o caminho que você nasceu para viver. Não é o caminho. Você saiu do caminho, você errou a rota. E você tá ali, ó, o GPS tá redirecionando a rota, redirecionando a rota, redirecionando a rota. Foi quando o pai falou assim, volta para esse caminho. Inteligência emocional. Aprender sobre emoções. E eu vou te dizer uma coisa. Nós somos enganadas. Você foi enganada. A gente aprendeu que mulher de sucesso é mulher hiperprodutiva. É a mulher, né? Eu uso o batom vermelho porque as meninas rainhas da minha comunidade sabem, né? Uma mulher de batom vermelho jamais anda de cabeça para baixo. E quando você levanta a cabeça, a sua coroa não cai. Então, o batom vermelho aqui é uma regra da comunidade das rainhas. Mas o que te empodera não é o que está fora. O seu valor não está no que você faz. O seu valor não está nos títulos que você tem na parede. Hoje, para mim, isso é insignificante. Eu estudo uma vida inteira, todos os dias eu estudo pelo menos 2, 3 horas por dia. Tô aprendendo coisas novas. Mas não importa meus títulos, não importa meus diplomas, não importa o que eu sei. Importa o que eu faço com o que eu sei, a transformação que eu gero através daquilo que eu sei. Então, tudo isso são métricas de vaidade, tudo isso é ego. E todas as vezes que você vai pelo caminho da vaidade, da busca por reconhecimento, da busca por aprovação, quando você busca querer provar que você é forte, que você é perfeita, que você está no controle, é a hora que a sua vida trava. É a hora em que o seu coração aperta. Você precisa de uma bússola. Você precisa redirecionar a rota. A nossa alma tem fome e tem sede. De quê? Da direção certa. E onde essa direção certa, esse caminho? O nosso Criador. Quando você compra, por exemplo, um aparelho eletrônico, para que ele funciona? Para que ele serve? Você vai olhar no manual de instrução. Aquele que criou aquele equipamento, ele vai definir para que ele foi criado, para que ele serve. E você foi criada à imagem e semelhança de Deus para governar, para dominar sobre a terra, céu e mar e sobre todo o mal. Você nasceu para um propósito muito maior do que você imagina. Só que você não precisa, por exemplo, saber ver o mar quando você sabe que vai para a praia. Vou para a praia, coloco o GPS, eu não estou vendo o mar. Eu não preciso ver o mar. Sempre que eu sair, eu vou só ver os próximos 100 metros. A mesma coisa, eu estou subindo uma escada, eu não preciso ver o que está no alto, eu só preciso do próximo degrau. Esse é o objetivo da bússola. A bússola vai te mostrar o próximo degrau. E nesse momento eu busquei de novo direção, para onde eu vou? Para onde eu vou? E aí foi quando Deus me mostrou, vai por esse caminho. Foi quando eu desenhei a minha missão, meu propósito. Meu objetivo é ajudar pessoas comuns a se tornarem extraordinárias, se enxergarem extraordinárias, vivendo um melhor 1% todo dia, foco no presente. Então é isso que você precisa entender. A bússola vai te mostrar o que você vai fazer agora, no presente, qual o próximo passo agora. E eu, muitas vezes, depois de redirecionar minha rota pela segunda vez, fazer mais de 2.000 horas na plena pandemia, com inteligência emocional, né, direcionando as pessoas, mentorando pessoas, desenvolvendo novas competências, que aquilo que novamente voltou a queimar meu peito, eu entendi que existia um método, que existia um processo. E é o que eu vou te revelar nesses 40 dias, que é a competência da inteligência foco temporal.
Como que você vai desenvolver competências técnicas, cognitivas, emocionais e comportamentais para viver o seu agora, para viver o seu presente, mas com a bússola na frente, sabendo para onde você está indo, qual a direção, qual o chamado que queima no seu coração. Só que a gente não pode negar que existe o passado. Mas, Wendy, então o que eu faço com o passado? Eu vou te dizer uma coisa. Muito poucas pessoas estão preparadas para ouvir o que eu vou dizer agora. Poucas. Então, se você tá aqui para ouvir o que você quer, você coloca uma carinha brava. Ou você tá aqui para ouvir o que você precisa ouvir. Então, você coloca aí uma coroa. Então, adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças fazem só o que querem. Crianças querem ouvir só o que querem. Adultos ouvem o que precisa. E como sua mentora, nesses 40 dias de jornada, eu vou precisar falar coisas que muitas vezes podem incomodar. Mas lembra do mosaico, não é para você jogar fora. Coloca no mosaico e depois vai fazer sentido. Nesses 40 dias a gente vai aprofundar nas neurociências do comportamento, do entendimento, da compreensão, para que você possa lidar com esses impedimentos. Uma coisa é certa, você está vivendo algum deserto, talvez nos seus relacionamentos, talvez na sua insatisfação na sua carreira, talvez problemas de saúde, você com outras pessoas, talvez uma doença física, não importa. Você precisa desenvolver inteligência, foco temporal. Inteligência foco temporal é você viver o presente, olhar para o passado, entender o passado para viver o presente. Viver o presente de forma intensa para que você possa construir o seu futuro. Então, construir um futuro baseado na bússola, naquilo que o Eterno, desde a fundação do mundo, já decretou para você, o seu chamado. E não aquilo que a rede Wi-Fi muitas vezes fala que você tem que viver. E eu quero trazer a compreensão para você meditar hoje, o que está em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Quando Paulo nos ensina sobre o que é prosseguir para o alvo, o que é um alvo? Ele diz o seguinte, ó, não estou dizendo que eu já tive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Mas prossigo para conquistar essa perfeição naquele que me conquistou. Ele não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chama. É a eterna vocação. Então, o que é ciência? Wendy, você não vai falar de ciência? O que você está falando agora de Bíblia? Vamos lá. O que é ciência? Ciência nada mais é do que a comprovação das coisas que já existem. Ciência é comprovar o que existe. É você colocar em provar, através de testes, de métodos, aquilo que existe. Só que, mesmo tantos anos buscando conhecer a Deus, prosseguir em conhecer cada vez mais o meu Criador, conhecendo a sua palavra, lendo todos os dias, todas as vezes que a gente lê, às vezes é o mesmo versículo, ele vai trazer um entendimento novo. Porque as escrituras, elas são vivas. Ela queima no seu peito, ela traz o ensino a cada dia. E aquilo que a pesquisa, a ciência está buscando ver, ouvir, aprender, já está aqui. Paulo lá atrás, quantos anos atrás nos ensina? Esquecer-me do passado, prosseguir para o alvo, para minha eterna vocação. O que ele quer dizer? Que o passado não é importante? Não. Só que o passado é um lugar de aprendizado. O que é o deserto? O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto pode ser um lugar de privação quando você não aprende nada. Mas ele pode ser um lugar de provação
para que você seja aprovada quando você entender qual é o aprendizado que você tem que tirar dali. O meu primeiro deserto, o meu aprendizado foi: não é o que você quer, mas é o que eu quero para você. Eu precisei viver esse deserto, eu precisei sentir a dor da minha alma, eu precisei passar por uma depressão, eu precisei passar por um processo emocional extremamente dolorido, sofrido. Eu precisei passar por situações onde eu pensava assim: marido, não volta mais, não entra mais nessa casa. Ou momentos em que ele falava pra mim: pode deixar, amanhã eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Eu tive que passar por isso. Quase perder minha família, perder minha saúde, me ver perdendo meu filho. Vou começar, a gente tem muitos dias pra gente falar. Eu vou aprofundar mais nos desertos que eu passei. Mas cada deserto foi um aprendizado. Meu último deserto foi onde eu vivi o sobrenatural. Meu pai quase morreu. Literalmente. Meu pai sofreu uma queda de 3 metros de altura. E traumatismo craniano em 3 áreas do cérebro, extremamente comprometedoras. Os neurologistas, quando olhavam a tomografia dele, falavam assim: esse paciente está morto, né? E quando ele chegava na beira do leito dele, eu disse: não acredito que esse paciente está acordado e não está entubado. É impossível isso, nunca vimos isso. Foi extremamente sobrenatural. E hoje meu pai está bem, mas nesse tempo em que ele ficou, em que eu precisei acompanhá-lo, em que eu vi o sobrenatural, milagres realmente acontecendo, em que ele saiu ali daquela situação, onde ele recuperou a memória, onde ele teve alta da neurologia e ele começou a contar as experiências sobrenaturais que ele viveu. Foi quando um filme passou na minha cabeça. Foi quando tudo que eu já vivi em toda a minha vida, não de falar de Deus, mas viver Deus na minha vida. Foi quando o meu coração queimou. Eu falei assim: o que te diferencia, Wendy, não é só a parte técnica, o conhecimento. Muita gente te procura pelo seu conhecimento, por você ser mestre em ciências, por você gostar disso, por você se aprofundar. Mas eu me lembro de uma aluna minha que numa mentoria, Danila, se você estiver assistindo, ela falou assim: Wendy, obrigada. Eu, pelo quê? Obrigada porque você fala de Deus. Outra aluna minha, né, lá do outro lado do mundo, Andressa, Wendy, obrigada. Obrigada porque você trouxe respostas. Eu falo assim: eu não trouxe resposta nenhuma, eu fui só um instrumento nas mãos do Pai, que assim como Deus enviou Moisés para mentorear, para guiar o povo para sair do Egito, Deus tem me colocado para trazer essa mensagem para você. E essa mensagem não chegou em você por à toa. Não chegou em você por acaso. Não existe coincidência, eu chamo de deucidência. Eu preciso falar mais disso. Eu preciso trazer a ciência com a fé. Eu preciso trazer os conflitos de relacionamento, saúde. Por que que você muitas vezes repete padrões? Por que que você repete ciclos de dor? Por que que você está adoecendo? A Adi está dizendo que eu sou a prova disso. Então essa Andressa, por exemplo, do outro lado do mundo, lá na Austrália, me procurou. Pelo amor de Deus, eu acho que meu caso é psiquiátrico, tô tomando remédio, tô aqui do outro lado do mundo, grávida, vou mandar esse marido para outro lugar, vou me separar. E aí quando a gente começou a entender onde ela estava, qual era a bússola da vida dela, para onde ela tinha que olhar, quais eram os impedimentos, por que que ela fez aquelas escolhas, por que que ela escolheu aquela vida, aquele relacionamento, por que que ela estava inconscientemente criando aquele ambiente de dor, qual era o aprendizado. E logo depois ela restaurou o relacionamento e ela me ligou, e ela: Wendy, tô grávida de novo, vou ter um outro filho, agora eu tô em paz. Outro casal também, a Vera e o Felipe, estavam totalmente despolarizados. Era um casal que se amava, dava certo, mas eles estavam, ela cheia de dores, problemas de saúde. Ele não se sentindo no potencial, apesar de ser um homem muito bom, não vivia o potencial que ele podia.
E quando eles entenderam, passaram pela minha mentoria, entenderam o que está por trás dos conflitos de relacionamento, quando ela entendeu os problemas de saúde, quando eles entenderam que a carreira é a consequência de tudo isso, uma questão de permissão, a gente vai falar disso, o que é a permissão que você precisa para ganhar dinheiro, eles começaram eles repolarizaram o seu relacionamento, eles que pensavam que não queriam ter filhos, aqueles casais modernos, não quero ter filhos, hoje estão com uma bebezinha linda, né, nossa pupila aqui, então são muitos os casos, né, Carol tá aqui, ó, Carol Almeida, também é uma rainha, a Adi, fibromialgia, várias doenças, várias dores, não conseguia ganhar dinheiro, hoje virou empresária, oi amor meu, também amo você, Carol. Então, são muitas histórias para contar, muitas e muitas histórias, e uma coisa que você vai entender, Miriam aqui e eu também, o seu problema não tá no passado, esquece isso. Olha o que Paulo falou, esquece o passado. Mas não esquecer o passado de abandonar o passado. A gente vai entrar no passado. Eu vou falar sobre as armaduras, sobre os impedimentos do passado, mas não é hoje. É importante entender o seu passado, mas mais importante é você olhar para o seu futuro. Desenvolver inteligência, foco temporal. Entender que não te falta só motivação e disciplina. Falta para você clareza, visão, direção. Você vai entender nesses 40 dias que o salto que você quer dar, aquilo que está doendo, aquilo que você quer resolver, você vai conseguir resolver. Só que o presente é um presente. Gente, qual o objetivo do passado? O objetivo do passado, por que Paulo fala, esquecendo-me do passado? O passado, ele é passageiro. Ele é uma passagem. Você tem que dar uma passadinha no passado, entender o que eu aprendi e prosseguir para o alvo. O futuro, qual o objetivo do futuro? O futuro é a bússola, mostrar o alvo. Mas também você não vai morar no futuro. Você vai olhar para o futuro, entender o alvo, entender para onde você quer ir, quais são suas metas, seus objetivos, seus desejos. Entender a direção, mas focar no presente. O objetivo do passado é te ensinar como viver melhor o seu presente, não cometer os mesmos erros. O objetivo do futuro é direcionar o seu presente. A bússola é um instrumento de direção, não de localização. Então não importa onde você está agora, importa para onde você está indo, onde você vai chegar. Importa você entender que você é filha amada do Criador. Que você, independente da situação que você está vivendo hoje, você nasceu para dominar, governar. E para isso nós vamos ter essa semana uma série de lives. Hoje foi a bússola. Amanhã nós vamos falar sobre a jornada. Depois nós vamos falar sobre a tribo. Porque quem está no deserto e está sozinho vai morrer. O povo de Israel não ficou sozinho no deserto. Saíram juntos, 2 bilhões de pessoas juntas. Então vem com a gente. Vem com a gente, vem fazer parte dessa tribo. Vem fazer parte dessa comunidade, porque aqui você vai aprender as ferramentas cognitivas, emocionais, comportamentais para você sobreviver ao deserto da sua vida. Eu tô travada. Estar travada é uma sensação comum, eu já estive. Então a gente vai falar amanhã de 3 situações. A pessoa travada, ou seja, ela tá amarrada, tá cativa, ela não consegue andar, ela não consegue dar um passo. Ou seja, ela está cheia de correntes. Essa pessoa está cheia de correntes, ela precisa se libertar dessas correntes. Existem as pessoas que já se libertaram das correntes. Ou seja, a corrente, eu estou no cativeiro, estou presa lá no Egito. Preciso de alguém para me arrancar, me soltar, pegar, me dar chaves para abrir esses cadeados para eu estar livre. Ok, mas agora eu tenho um deserto para atravessar. Só que para atravessar esse deserto, eu preciso da bússola, eu preciso da direção, eu não posso estar sozinha. Eu preciso de uma equipe, de um grupo. Porque quando a gente está num grupo, cada um vai usar aquilo que tem de melhor.
Cada um vai ser bom em fazer fogo, outro vai ser bom em fazer cabana, um vai ser bom em preparar o alimento. Nós precisamos estar em grupo. Eu não sou ninguém sozinha. Eu sou membro de um grande corpo. O corpo de Cristo. Aquele que eu sirvo, aquele que eu amo, aquele que me guia. E eu não tô aqui para falar de religião. Eu tô aqui, quando a gente fala de Jesus, a gente tá falando de um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, quando a gente está aqui, unidos num só corpo, a gente vai encontrar a direção. E existem aquelas que já estão enxergando a Terra Prometida, mas tem ainda um Jordão para atravessar. Então tem as que vão atravessar o Mar Vermelho ainda no meio do deserto, mas lá na frente, quando a gente está prestes a chegar, você já está vendo a sua terra, você tem o Jordão para atravessar, de competências, desafios, de unção. A gente vai falar sobre isso. A unção para você viver o seu chamado. Quando eu me vi agora no meu último deserto, Deus falou comigo, você já tem unção, bota o pé na água que a água vai se abrir. Vai, conquista essa terra, chama, traz essas mulheres, direciona. Assim, mas como? Não importa, é um passo de cada vez. Vou te mostrar, vou te guiar. E é isso que você precisa entender. Prosseguir para o alvo, deixando para trás aquilo que fica com o foco na sua eterna vocação. Então, não importa se você tem um passado cheio de dor, de abusos, de escassez. A bússola, ela não se importa de onde você está saindo, mas para onde você vai chegar. E é isso que Deus tem para você. Ele quer te dar um manual. Aqui nós vamos estudar neurociência, como o seu cérebro funciona, entender que você é simplesmente um ser humano. Você tem um cérebro, você tem um sistema límbico emocional de mamífero, você tem respostas fisiológicas, você tem respostas cognitivas, você tem um modo de pensar, um modo de sentir que às vezes está desalinhado, então você quer uma coisa, mas emocionalmente você não pode. Não tem permissão. Vamos falar sobre os conflitos de falta de permissão. Vamos falar sobre os conflitos de falta de autenticidade. Vamos falar sobre as armaduras que você carrega. Mas lembre-se disso. Foque naquilo que você deseja. Porque o nosso cérebro ele não separa o que é real e o que é imaginário. As pessoas que saíram do Egito, elas não estavam presas no passado. Aquelas que ficaram pensando, mas no Egito tinha carne, mas no Egito tinha isso, porque lá atrás tinha isso. Eles morreram. Eles morreram no deserto. Esse chamado hoje é para você entender onde você vai chegar. Você quer um exercício para a gente finalizar esse primeiro episódio dessa série, Sair do Deserto? Então não é, não quero mais pensar no passado. Calma, a gente vai entender um pouquinho do passado, mas visitar o passado para aprender. Mas o foco é no futuro. Então eu convido também para que você seja uma rainha que transborda, que levanta outras mulheres. Né? Quantas pessoas aqui chegaram para mim cativas, travadas, presas, que precisaram ser soltas. Saiu do Egito, ok. E agora, eu preciso caminhar, eu preciso da bússola, eu preciso da direção. Qual a minha vocação, no que eu sou boa, para onde eu vou, ok? É um outro processo. Para você que está cativa é um processo, para você que está sendo provada, direcionando, é outro processo. Wendy, agora eu já sei no que eu sou boa, já conheço minhas habilidades e agora eu preciso conquistar a minha terra. E conquistar a terra não é de mão beijada, existe uma luta. Tem gigantes que você tem que destronar. O povo, quando entrou em Canaã, ele teve que lutar. Só que não foi o povo que lutou. Aquele que direcionou, que deu a promessa, lutou por eles. Então entenda o seguinte, não queira ser guerreira. Você vai entender que você é herdeira. Os muros vão cair e você vai conquistar o seu chamado. Então venham pra cá. Carol tá falando que eu comecei a chorar por um cabelo verde. Ela estava tão travada, tão presa, que eu simulei com ela assim. Eu tô olhando pra você e falo assim, nossa, você tá ridícula com esse cabelo verde. Como que você se sente? Ela começou a chorar. Assim, mas por que você tá chorando? Por que tá doendo? Tá doendo o quê?
seu cabelo é verde? Não. Então por que te fere? Ou seja, ela estava totalmente fragilizada, ferida, já tinha passado por vários tipos de terapia, de medicações e nada resolvia. Tá? Então não tô falando para você parar nenhum tratamento, não tô falando para você abandonar os processos que você vem, eu tô chamando você para ter uma nova percepção, conhecer novas estratégias. E a primeira estratégia de hoje, eu convido você a entrar no link da minha bio e se inscrever na jornada. Lá no Telegram, no grupo do Telegram, eu vou dar um desafio para hoje. O desafio hoje é a bússola, é imaginar a sua bússola. Eu vou desligar aqui. Daqui a uns 10 minutinhos eu vou subir no meu feed a live de hoje. A live de hoje não, a live vai ser interrompida, não vai ficar gravada, não tem replay, porque o Instagram penaliza a gente. Quando a gente deixa salvo um conteúdo grande, ele entende que não teve interação, ele entende... As pessoas que assistiram ao vivo não vão voltar lá para comentar, para assistir tudo de novo. Então, o algoritmo, ele entende que não teve valor, que não tem significado e para de entregar nosso conteúdo. É como se o nosso... Tudo que eu fizesse daqui para frente não tivesse mais valor. Então, por isso, eu não posso deixar gravado. Mas vocês que estão aqui, vocês que querem, às vezes, escutar, eu vou colocar no grupo do Telegram um desafio para hoje. Eu vou colocar para você uma mentalização de futuro. Então, se inscreve agora, compartilha com suas amigas o primeiro desafio desses 40 dias, visualizar o seu futuro. Eu vou aplicar uma técnica e lá você vai poder fazer essa técnica comigo, tá certo? Então eu quero saber de vocês, contem pra mim, fez sentido o que vocês ouviram aqui? Como foi esse episódio pra vocês? Chaves viraram, portas se abriram, me conta aqui. Sejam bem-vindas todas aqui, muito obrigada, lindas palavras. Quem aqui tá me vendo pela primeira vez? Quem já é minha aluna, me coloca aqui. Já sou aluna, é a primeira vez. Ó, Patrícia, maravilhosa. Patrícia também tem um papel importantíssimo na minha vida. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Quem não tem Telegram, instala. Instala, porque esse conteúdo aqui ele é riquíssimo. Ó, Rosângela, seja muito bem-vinda pela primeira vez. Lude, já é minha aluna. Minha aluna. Olha, Larissa, primeira vez, seja muito bem-vinda. Paty, minha aluna. Carla, falou minha vida. Então, quem não tem Telegram, instale porque vai valer a pena. São 40 dias, são 40 desafios e eu vou me organizar para pegar esse conteúdo e disponibilizar de uma outra forma, mas somente para quem estiver no grupo do Telegram, tá certo? Transborde, chame suas amigas, coloque todo mundo no desafio, porque quem atravessa o deserto sozinha morre. Você precisa de uma tribo, você precisa de uma comunidade, você precisa de pessoas que pensam, falam o que você fala, que acreditam naquilo que você acredita, pessoas que querem ir para onde você está indo. Então, chama as pessoas, olha no seu WhatsApp, as 5 pessoas que você mais conversa todo dia, fala, você tem que estar comigo nessa jornada. Eu não aceito fazer essa travessia sozinha. Vem comigo, tá certo? Muito obrigada, muito obrigada. Já estão conseguindo acessar, já sou sua aluna, primeira vez, muito obrigada. Um monte de gente aqui me chamando para entrar, para conversar comigo, mas a gente vai ter oportunidade. A gente vai ter oportunidade nesses 40 dias de interagir, de trazer, né, algumas pessoas para estarem aqui contando também, mostrando o outro lado da travessia. Uma coisa eu como mentora, outra coisa a pessoa que foi mentorada, outra coisa, às vezes eu vou chamar alguém aqui que está no cativeiro pra gente trabalhar isso, tá certo? É um prazer enorme para mim estar aqui. Eu dou toda a honra, toda a glória ao meu Criador, aquele que me deu esse chamado. E ele não escolhe os mais capacitados, mas ele vai capacitando dia após dia aqueles que ele chama. E é isso que você precisa entender. Você não precisa enxergar a sua jornada. Você só precisa obedecer a bússola, dar o próximo passo, olhar para o norte,
olhar para o alvo. A gente pensa muito assim, principalmente os cristãos, não, minha vida é na eternidade, minha vida é no futuro, tá? Não. O foco hoje é o presente. Paulo nos ensina a viver o presente, avançando. Avançando é agora. Avançando para o alvo é agora. Um passo de cada vez, um dia após o outro. Avançando. Os heróis da fé, aquelas pessoas que foram reconhecidas nas escrituras, elas não foram reconhecidas pelo que elas fizeram no céu, pelo que elas fizeram na eternidade, mas pelo que elas fizeram na terra. Então, foca na sua terra, foca no que você vai fazer agora, foca no que você está vivendo agora. E quem não ouviu o que eu falei, entra no grupo do Telegram, porque nós teremos desafios. Rosângela, estou completamente perdida em um deserto. Então, parabéns, Rosângela, você está no lugar certo. Quem estava aqui desde o início viu que eu contei minha história dos meus desertos. Eu não passei por um nem dois, já foram vários desertos. Mas o importante é você ter uma bússola. É importante você saber quem você é. E eu já disse, se você não sabe quem você é, eu te digo. Abre a sua Bíblia e lê Gênesis 1:26. Você é a imagem e semelhança do Criador. Mas não sei o que eu estou fazendo aqui. Você nasceu para dominar sobre a terra, céu e mais sobre a serpente, sobre todo o mal. Entenda que você não é um fruto do acaso. Você nasceu para dar certo. Você vai dar certo se você seguir o caminho da bússola, se você seguir o norte, se você avançar um dia de cada vez, cada dia dessa jornada focando no alvo. Qual é o alvo? Ser rainha, governar, levantar essa cabeça, senão sua coroa cai. Então, tirem foto de mim aí, ó. Tirem foto aqui, ó. Ó, faz a pose também. Ó, vou contar até 3, hein? 1, 2, 3 e... Levanta a cabeça, rainha, senão a coroa cai. Tira a foto. Põe lá nos stories. Me marca lá, que eu vou ficar muito feliz de saber que você tá aqui. E aqueles que estão no desafio comigo vai receber um presente, tá certo? Uma visualização de futuro. Então, um forte abraço e vejo vocês amanhã, 18h20. Tchau, tchau.